Fala rapaziada, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Vamos lá. Aula 20, AVCB, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro. Eu vou começar falando já do que eu ia terminar falando no outro vídeo e cortei e vou falar nesse. Eu acho que muita lei no Brasil deveria ser da seguinte forma. O empresário ele tem que fazer depois, por exemplo, não tem lei que você tem que fazer, que você só tem que fazer quando você tem acima de 100 funcionários, outro que você tem que fazer só acima quando você tem certo faturamento. Eu acho que deveria existir lei o seguinte: você abre o seu comércio e depois de um ano você é obrigado a fazer tal coisa. Ou você tem que fazer tal coisa só depois de 2 anos. Eu acho que deveria existir mais leis assim. Não logo de cara. O cara, para abrir, ele tem que fazer a mesma lei, ele tem que cumprir de um cara que fatura 1 bi por ano. A mesma lei. Como assim, cara? Como é que eu vou cumprir uma lei que é do mesmo jeito, não muda nenhuma vírgula, não muda nenhum ponto. É do mesmo jeito de um cara que fatura 1 bi. Não, o cara tá começando, é a mesma lei, só que abra um pouco as pernas. Flexibiliza um pouco mais. Depois que ele faturou um pouco mais, depois que ele contratou um pouco mais de gente, passou um ano, fecha um pouco mais. Deixa de ser menos flexível. Passou 3 anos, deixa de ser menos flexível. 4 anos, deixa menos. Até chegar no topo que é a lei completa. Eu acho que deveria existir essa lei assim no Brasil. Mas, como eu sempre falo, lei feita no Brasil é só para fuder os outros. Não existe lei que é para ajudar, é só para fuder. Vamos lá. Não é difícil encontrar casos reais de empresas que têm circulação de pessoas e, de repente, um problema elétrico, um curto-circuito, um incêndio, teremos sérios problemas com danos físicos ou materiais. Extintores em falta ou fora da validade, falta de treinamento, falta de indicadores, tal, tal, tal. Mas podem me perguntar, e na sua oficina existe isso? Tem problemas na minha oficina mecânica? Aí tá aqui, ó, vamos um exemplo. Quantas vezes um rápido teste da bomba elétrica de combustível dentro do tanque, com acesso abaixo do banco traseiro aberto, ao fazer o teste iluminando a bomba com pendente, nossa, e um suposto curto-circuito nos fios do cordão de luz inicia um incêndio no tanque de combustível próximo ao banco. Nossa, isso já vi acontecer umas 10 vezes na oficina. A última vez aconteceu no Corsa. Tá lá testando, puf, o fogo da porra. Ou então fica jogando descarbonizante ou desengripante no corpo para fazer ligar o carro. Puf, aquela bola de fogo sobe. E o pior é que o mecânico ele joga o descarbonizante aqui, ele joga aqui e fica assim, com o olho aqui, ó. Ele fica com a cara em cima do negócio, até pegar um fogo e derreter a cara dele, mas também não se toca. Um dia, vou falar um negócio. Um dia esse mecânico aí que tem com a gente, ele vai fazer 13 anos com a gente. Ele vai fazer 13 anos, ele tem mais de 50 anos de idade. Uma vez ele esquentou, isso vai fazer uns 6 anos. Ele esquentou o escapamento com maçarico, ele colocou na morsa, esquentou o escapamento, ficou rosa o escapamento, tão quente. Sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez para poder esfriar? Eu tenho esse vídeo até hoje, os caras zoando ele. Os mecânicos ficou, meu, você é doente, o que você fez? Quase você bota fogo na oficina. Ele, ele fez isso na bancada. Do lado da bancada tinha uma máquina de lavar, tem uma máquina ainda de lavar peça. Do lado o tanque, né, o tanque compridão assim, para lavar peça, para lavar a mão e tal. Ele pegou, tava quente, aí esse nosso mecânico, que eu falei que ele ficou com a gente 17 anos e pouco, hoje ele tá em Vinhedo, um alemãozão, falou, pô, apaga, esfria o escapamento, esfria, não deixa esfriando aí muito tempo, porque ele vai demorar muito. Esfria, sabe o que ele fez? Ele pegou o querosene, ele pegou o querosene da máquina com um potezinho e jogou no escapamento. Quando ele jogou o querosene no escapamento, filho, a bola de fogo subiu, e o teto é de plástico. Sabe aqueles encaixes que é tudo plastiquinho, que é uma ripa? É uma ripa de plástico compridona e uma vai encaixando na outra, do lado da outra. O teto é de plástico. Simplesmente o teto abriu um buraco. O teto abriu um rombo. E em cima é o mezanino, que é de madeira. Abriu um rombo no teto. Ele pagou o teto, porque o teto é baratinho, o plástico é bem barato. Mas ele pagou a mão de obra para colocar de novo o plástico. Ele jogou no escapamento querosene para esfriar. Mas peraí. Ah, Renan, mas ele se confundiu. Ele não se confundiu. Ele foi na máquina, pegou um negócio preto, querosene, que era um querosene da máquina, então ele já estava dentro do potezinho, que já estava meio sujo o querosene, não estava amarelinho ali, limpo.
Ele pegou o querosene, ele poderia ter cheirado, ele poderia ter perguntado, ele poderia ter olhado com mais cuidado e só derramou. Nossa senhora, quase botou fogo na oficina. Tem esse vídeo até hoje, os caras zoando ele. Eu não posso mostrar porque vai mostrar o rosto dele, mas o dia que eu tiver editor, eu vou pedir pra colocar aquele blur, né? Acho que é blur que fala, que tampa o rosto das pessoas. E vou colocar esse vídeo. Vocês vão ver, vou tampar a marca, do uniforme e tudo, mas vocês vão ver. É ridículo, é um negócio horroroso, assim, os caras zoaram muito ele, zoaram um ano, ficaram zoando ele. Todo dia ele ia trabalhar, os caras zoavam ele. Mas vamos lá. Aí tá aqui, inicia um incêndio, próximo ao banco, tecido sendo considerado um incêndio de difícil controle, pois um incêndio em líquido inflamável como combustível no tanque é considerado de complicado controle. Mas eu tenho seguro na oficina. Sim, lá a gente também tem seguro em todos os nossos prédios. Mas não há muito tempo, a gente tem seguro desde 2013. Antes disso também não tinha seguro não, era um perigo. Mas depois, com esses testes complicados, muito carro importado, a gente teve que começar a fazer, a gente fez seguro. Então tá, se sua empresa tem seguro e geralmente incorporam vários outros prêmios de sinistro, como roubo, furto, vendaval, garagista, teste de carro e ainda contra incêndios, ótimo, você pode afirmar que está seguro. Não. Para recebimento do prêmio do seguro, será necessária a apresentação do documento que comprove que a sua empresa atende os requisitos da nossa legislação, o PPCI, Plano de Prevenção de Combate a Incêndios. Para atender o PPCI, será necessário contratar um profissional cadastrado, geralmente engenheiro, para executar a ART, Anotação de Responsabilidade Técnica, e o nome desse profissional aparecerá no AVCB depois do expedido. Assim é iniciado o processo de pedido, elaboração do plano de combate a incêndio, identificação da necessidade de quantidades e tipos de extintores, sinalizações e treinamentos, até a rota de fuga é determinada. Então tá aqui, está na lei, aí tem a lei enorme aqui, tal. Então, lá na nossa oficina, no prédio que eu ficava, tem 700 e poucos metros quadrados, em cima mais uns 300, quase 400, 380 e poucos metros quadrados. Nós tínhamos mais de 20 extintores espalhados pela oficina. Só na parte de baixo tinha 12 extintores na parte de baixo. Então, a gente tinha um por elevador, com cada elevador, o elevador tinha, na parte de baixo, tinha 5 elevadores a 45 graus, tinha mais 3 aqui, mais um aqui, mais um na outra ponta e o resto na parte de cima da oficina. A gente tinha um em cada elevador, tinha um no estoque, a gente subia, né, tinha a recepção, atrás da recepção o escritório, do lado, atrás da recepção tinha metade era escritório, metade era um estoque, aí atrás do escritório tinha 2 banheiros, que a entrada é pelo corredor, tá, o feminino e o masculino, e lá no fundo o restante do estoque, que depois a gente transformou em local para computador para venda online. Beleza. A gente tinha na recepção um ABC, dentro do escritório a gente tinha outra ABC e lá no fundo a gente tinha outra ABC. Então, lá só na recepção para trás tinha 3 extintores. Na cozinha tinha um extintor. No estoque, a gente subia na frente da cozinha, tinha um estoque, que era, aí dava acesso ao mezanino, tinha outro extintor. Do lado do mezanino, que era um corredor com chão de madeira, tinha outro. E lá no fundo, bem lá no fundo, lá na ponta, na parte mais antiga da oficina, tinha outro extintor. Na parte de baixo, extintor, em cada elevador tinha um. Tinha elevador, tinha 5 aqui, 3 aqui, um aqui nesse elevador, tinha a valeta e outro lá na ponta, que aí a oficina vai afinando. Tipo, ela era assim, ela é assim, né? Ela é olhando de frente, quem vai chegar de frente, ela é assim, aí ela vem fazendo assim para a esquina, aí ela faz um assim e depois ela volta. Então ela é meio que um triângulo. Então, muito extintor tinha, a cada 6 meses. A gente nem usava, mas a cada 6 meses tinha que levar, trocar, beleza, a cada 6 meses. Eu tenho até o preço que a gente pagava na época. A gente paga hoje uns... Ai, não, senão eu vou falar besteira. Mas depois eu pego aqui o valor realmente que a gente está pagando. Eu não posso nem falar também, porque senão muitas empresas vão falar, você paga barato. Então, na verdade, por esse preço aí nem está recarregando. Aí tem muita gente que vai começar a cagar regra também, então eu não vou falar preço não. Mas a cada 6 meses o rapaz vai lá, aí ele pega, ele já avisa, Renan, eu vou aí pegar o extintor. Eu já separo tudo, deixa tudo separadinho, ele vai e emite lá quanto está levando e tudo mais. Então o extintor é muito importante. Já aconteceu fogo na cozinha, tanto é que eu não sei se você sabe, mas na cozinha a gente teve que acabar com o nosso fogão a gás para colocar fogão elétrico. Nós tivemos que acabar com o copo de vidro
Tudo de vidro, não pode ter nada de vidro na cozinha. Garfo e faca. Faca só sem ponta, não pode ter ponta as facas. E na verdade eu acho que o garfo e a faca ele tinha que ser até de plástico. Só que, tipo, como é que você vai cortar bife? Os mecânicos comem muita carne. Então, como é que eu vou cortar com coisa de plástico? Então, também, uma vez a medicina ocupacional falou que eles tinham que trazer de casa, a gente não podia fornecer garfo e faca, eles tinham que trazer de casa. É, aí, fogão, a gente teve que colocar fogão a indução, a gente não podia colocar fogão a gás, eu não sei porquê, eu não sei se a legislação mudou, eu não sei se nos enganaram, mas o nosso fogão até hoje é a indução. Na cozinha teve que colocar teto de plástico ou de gesso, teve que colocar bem limpinho, tipo, senão pode ficar caindo poeira na comida. Até a posição do micro-ondas tem posição correta, a posição da geladeira, posição correta. Então o fogão tinha que ficar o fogão tinha que ficar uma certa distância da geladeira e o micro-ondas tinha que ficar uma certa distância dos dois. A pia também, a gente teve que tirar a janela que era essa janela que era metade fechado e metade de vidro. A gente teve que colocar uma janela o dobro do tamanho. A nossa janela ela tem mais ou menos 1 metro de vidro. Não, 1 metro não. Ela tem 1 metro de vidro e outro 1 metro de vidro fixo. Então um vidro é fixo e o outro vidro ele vai para trás do outro, é tudo vidro, totalmente vidro. A porta, a gente teve que trocar de uma porta de madeira, a gente teve que colocar uma porta de ferro com janela, sabe aquelas portas que tem basculante? A gente teve que colocar uma porta de ferro, a gente pintou depois ela de preto, compramos branca, a gente pintou ela de preto, mas com basculante, então teve que comprar uma portinha de ferro, não podia ser porta de madeira, não sei porquê. A porta do vestiário também não podia ser de ferro, a porta do banheiro lá de baixo também não podia ser de ferro, a gente teve que colocar, não podia ser de madeira, a gente colocou porta de ferro, basculante, todas tinham que ser basculante, não sei porquê, eu não sei porquê. O nosso escritório também a gente teve que colocar uma janela, porque a gente só tinha um vidro e a gente ficava com ventilador, nunca teve ar-condicionado, só na recepção. A gente ficava com ventilador, teve que quebrar a parede para colocar janela, a gente não podia ficar somente com ventilador, não sei porquê, não sei porquê, mas claro que não podia. Então tem muitas coisas assim, muitas coisas. No alinhamento tinha um extintor, na valeta de escapamento tinha que ter outro extintor. Então é muita coisa que você precisa pensar. Então você vai começar uma oficina, se você for pensar tudo nisso, vai falar, putz, Renan, eu tenho 50 mil reais para abrir uma oficina, você consegue? Não sei. Eu não sei mesmo. Você vai comprar um elevador usadinho aí para veículo leve, você vai pagar uns 4 mil, 5 mil, aí você vai colocar uniforme, você vai colocar equipamento, tudo 50 mil hoje para você abrir uma oficina é dinheiro de pinga, é dinheiro de café da manhã. Vamos fazer uma comparação. Hoje para você abrir uma oficina, para você seguir tudo, nas normas certinho, medicina ocupacional, tudo, você pode jogar por baixo, uns 300 mil para você abrir uma oficina mais ou menos. Mais ou menos. Ah, Renan, mas a minha para abrir custou 94 trilhões de dólares. Beleza, maravilha. Mas eu estou chutando na minha realidade. Se a sua realidade é 94 trilhões, ótimo, maravilha. Quero conhecer sua oficina. Então é isso, gente. É nóis, tamo junto. Um abraço. Até a próxima.